As falas dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no caso lá, debatendo até onde vai os limites, as restrições ao magistrado nas redes sociais, elas podem ser caracterizadas por uma palavra: cinismo. Foi a palavra que eu usei para descrever num texto que eu escrevi sobre o assunto e fiquei, de certa forma, surpreso de ver que foi a palavra que a jornalista Malu Gaspar usou na CBN para descrever também a postura dos ministros. Você quase pega um lenço em determinado momento e enxuga as lágrimas, né? Quando o Alexandre de Moraes diz que não existe profissão com mais restrições do que a profissão do magistrado. Que eles só podem dar aulas e palestras e mesmo assim vão lá e ficam demonizando as palestras desses ministros, desses juízes. Bom, isso além de tudo foi um recado claro ao ministro Edson Fachin, que tenta emplacar um código de conduta no Supremo, tanto é que no dia seguinte o Fachin teria um almoço com os ministros do Supremo e cancelou, né? Então ele entendeu o recado. Agora, é uma brincadeira de mau gosto tudo isso, né? Como se o problema no STF, ou na magistratura como um todo, mas principalmente no STF, fossem juízes que dão palestras com um conflito de interesses ou sem transparência de quanto receberam e por aí vai. Nada a se dizer sobre contrato de 129 milhões de reais com um banco fraudador, por exemplo. Nada para falarem sobre um resort que está na mão de laranjas da família, o irmão padre, né, com um cassino clandestino, com mesa de blackjack, né, e não precisa explicar sobre isso. Vamos falar de palestras. Então, obviamente, é uma cortina de fumaça. E foram justamente Moraes e Toffoli que pegaram a palavra para fazer esse tipo de discurso. Toffoli, inclusive, interrompeu em determinado momento o ministro Alexandre de Moraes para dizer que é um absurdo exigir que eles não possam ser sócios passivos de empreendimentos, né? Por exemplo, citando vários juízes que são fazendeiros. Eu desconheço vários juízes que são fazendeiros, adoraria uma lista. Mas a gente sabe de pelo menos um, que é um grande fazendeiro no Mato Grosso e está lá, no mesmo STF. Seria, de novo, um recado do Toffoli para Gilmar Mendes, do tipo, olha, não fica quieto, venha uma vez mais em nosso socorro, vem ajudar a minha situação aqui, sob ataque na imprensa, porque a gente sabe muito bem quem você é. Seria algo dessa natureza? Ficou parecendo. Ficou parecendo também que eles estavam reclamando da necessidade de ter laranjas, intermediários. Ora, por que não podem logo serem assumidamente os donos de um resort e de um escritório que consegue fechar contratos multimilionários com bancos sem a prestação de contas, sem a devida contrapartida de serviços prestados, né? Então, tudo isso, obviamente, é escandaloso, é cinismo e hipocrisia. Em qualquer país sério, esses ministros estariam não só já fora da Suprema Corte, como sentados no banco dos réus respondendo a processos criminais, mas no Brasil é isso, né? Aquilo que é caso de polícia é tratado como algo normal do dia a dia da nossa Corte Constitucional. E mesmo a imprensa que vem denunciando, via de regra, só tem um ou outro jornalista com coragem de denunciar esse grau de cinismo, de cara de pau desses ministros. Alexandre de Moraes ainda disse que não cabe, entre as restrições ao magistrado, que ele tome posturas político-partidárias ou que ele atenda casos de parentes como uma das partes envolvidas. Bom, faltou ele explicar que ele é juiz em casos onde ele mesmo é a vítima, mas isso ele não achou suspeito, e ele ignorou também, resolveu ignorar aquilo que o legislativo faz para burlar essa regra do nepotismo, que é o nepotismo cruzado. O deputado contrata o filho do senador, o senador contrata a sobrinha do deputado. Ora, os casos no STF caem com os coleguinhas, todos eles têm cônjuges ou filhos donos de escritório. Um deles saltou de 5 para 540 o número de casos no STF desde que o papai assumiu um cargo no STF. Quanto ao partidarismo, pois é, né? Imagina só se um juiz falasse, nós derrotamos o lulismo. Ou se ele tivesse como sua senha de acesso ao computador do trabalho, Bolso 22. Seria, de fato, um escândalo. Ainda bem que não temos nada disso, né?